Milionário fica surpreso ao ver sua filha de 7 anos, mendiga negra, limpando o chão em silêncio. Eduardo sempre teve tudo: roupas de grife, carros luxuosos, uma mansão com piscina. Mas naquele dia, sua vida imersa em privilégio desmoronou, sem saber que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. Júlia, sua pequena de 7 anos, não estava no quarto, e sua ausência era como um grito ensurdecedor. A casa, antes cheia de risadas, agora parecia um labirinto de ecos. Ele a procurou em todos os cômodos, sua frustração crescendo a cada minuto. O desespero tomou conta quando decidiu sair, correr pelas ruas, sem saber onde a filha poderia estar. Cada esquina se transformava em um impulso de esperança, misturada a um paralelo de medo que o enlaçava. "Onde está você, meu amor?" murmurava, com o coração acelerado. As ruas eram um universo à parte, pulsando com uma realidade que Eduardo conhecia apenas por meio de sua tela. O contraste entre os prédios brilhantes e a sujeira do chão o fazia sentir-se como um intruso em sua própria cidade. E então, algo o paralisou. Os olhos de Eduardo se fixaram em uma pequena figura que se destacava na calçada. Era ela, Júlia. Mas não a criança mimada que ele conhecia, e sim uma imagem dolorosa. Sua filha, ajoelhada, limpando a calçada suja com um trapo, os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada. Eduardo levou um susto. Era como se o mundo tivesse parado. Ela levantou os olhos, tão cheios de traumas que ele mal reconheceu o brilho deles. "Papai", disse baixinho, como se o som da sua voz fosse um segredo perdido. O eco daquela palavra fez seu coração desabar. Como aquilo podia estar acontecendo? Por que ela estava ali, em vez de dentro de casa, cercada de amor e brinquedos? No chão, ao lado dela, estava um pequeno monte de lixo que ela tentava juntar. O contraste era absurdo. Eduardo percebeu que, por trás daquela cena, havia não só uma filha ferida, mas uma crítica brutal à sua vida, ao seu dinheiro, à sua indiferença. O choque da realidade o fez refletir sobre suas escolhas, sua ausência. Enquanto ele caminhava até ela, um grupo de sombras se aproximou, flutuando como se fossem parte da maré urbana. Eles vestiam roupas escuras e tinham sorrisos que não chegavam aos olhos. Antes que Eduardo pudesse entender o que estava acontecendo, eles começaram a fazer perguntas sobre seu passado, sua riqueza. Intrigantes e ameaçadores, revelaram segredos que Eduardo preferiria manter enterrados. Ele percebeu que o que começou como uma busca para resgatar sua filha, agora se transformava em um campo de batalha emocional entre eles. Júlia, com toda a sua dureza e desconfiança, encarava-o. Ele não era mais apenas o pai ausente, mas um homem que precisava decidir: seguir no caminho da opulência ou abrir mão tudo que conhecia para entender a nova realidade que se apresentava diante deles. O futuro pendia na balança e, nas sombras, uma figura desconhecida observava, como se estivesse puxando as cordas dessa narrativa caótica. E naquele instante, a pergunta surgiu: quem realmente estava no controle desta história? A tensão no ar era palpável, deixando Eduardo em um abismo de dúvida e desespero. Ele precisava fazer uma escolha.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? A tensão no ar era insuportável. Eduardo olhava para Júlia, seus olhos tão grandes e assustados. Ela era como um quadro de dor e tristeza, mas... Oh, pera. Quente. Shhh. Fala! Que poderosa, que me ajuda muito com o algoritmo. A tensão no ar era insuportável. Eduardo olhava para Júlia, seus olhos tão grandes e assustados. Ela era como um quadro de dor e tristeza, mas... Oh, coisa! Ah! E aí venho mais animação. Enquanto a tensão no ar era insuportável. Por conta disso, desde que você está aí, desde que você está por trás da fragilidade, havia uma força que ele não conseguia entender. Eduardo batia rápido, quase como se estivesse em um frenético jogo de esconde-esconde. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz de Júlia era um fio frágil, mas estava carregada de uma pergunta que Eduardo não podia ignorar. Ele tentou encontrar palavras, mas elas não vinham. O desprezo e a indiferença que ele havia ignorado durante tantos anos o encaravam agora, pesadas e perturbadoras. Então, uma delas, a mais imponente do grupo, avançou. Ela era alta, com um olhar penetrante que parecia olhar diretamente em sua alma. Você não a merece, Eduardo. Nunca a mereceu. A afirmação dela ecoou na mente dele, como um trovão. Aquilo não era apenas uma ofensa. Era um julgamento severo que iluminava. Verdades fáceis de ignorar. Eduardo, em um impulso, ficou na defensiva. O que você sabe sobre mim? Eu sou seu pai, mas sabia que não eram suficientes para apagar a dor no olhar de Júlia. Ele se virou rapidamente para a filha, buscando um pouco de compreensão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma movimentação nas sombras fez com que todos se voltassem. Era uma mulher. Sua aparência era trágica, com cabelos desgrenhados e roupas que pareciam ter histórias infelizes. Ao chegar mais perto, Eduardo sentiu seu coração parar. Eduardo! Meu Deus! Você não pode estar aqui! A mulher fez um movimento apressado e, em um instante, tudo ficou claro! Era a Sofia, a sua ex-esposa que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. O choque balançou Eduardo. Ele nunca havia conseguido lidar com a perda dela. E agora, de repente, ela estava ali, diretamente no centro do seu pesadelo. Júlia não é só sua filha. A revelação caiu como um peso sobre seus ombros. Ela é minha também. E eu sou quem realmente cuida dela. A honestidade com que falou parecia cortar a atmosfera, espessa como uma faca afiada. A multidão estava em silêncio, absorvendo o impacto daquelas palavras.
Eduardo sentiu sua vida desmoronar diante dele. A riqueza, a mansão e tudo que sustentava sua imagem de sucesso pareciam insignificantes. Ele olhou para Júlia, que agora o observava. Com um olhar confuso, como se procurasse o pai que ele deveria ter sido. Nesse momento, as sombras ao redor começaram a aumentar, formando um círculo. A mulher imponente do grupo segurou a mão de Sofia, como se estivesse abrindo um portal para um novo tipo de realidade. A luta por ela não terminou, Eduardo. Você vai ter que escolher. A vida de Júlia depende de sua decisão. E assim, mais uma vez, Eduardo se viu em um abismo de dúvida. As suas escolhas, suas riquezas e seu passado estavam todos sobre a mesa. Quem sou eu de verdade? O pensamento ecoava em sua mente enquanto mais perguntas surgiam. O que fazia sentido agora? O que significava ser um pai? As sombras estavam perto, a pressão aumentava. Ele precisava decidir. Quais eram os verdadeiros laços que sustentavam sua vida? O que mais estava em jogo ali? Dúvidas e medos perseguiam-no. Era hora de tomar uma decisão que podia costurar ou rasgar tudo de novo. A única certeza era que ele não poderia mais continuar na mesma estrada. E no meio daquela confusão, a figura desconhecida observava, esperando o desenrolar da história. O futuro de todos pendia no ar, como se a vida estivesse contada nas linhas invisíveis de um novo caminho se formando ao seu redor. A pergunta pairava: até onde Eduardo estava disposto a ir para redescobrir a verdade? A pergunta pairava: até onde Eduardo estava disposto a ir para redescobrir a verdade? Ele sentia a pressão aumentar, tudo girando. A multidão ao seu redor olhava com expectativa. O silêncio estava ensurdecedor, pulsava como um tambor no fundo de sua mente. Eduardo se forçou a respiar e encarou Sofia, a mulher que ele acreditou ter perdido. Mas havia algo na expressão dela que o deixava inquieto. Você não pode estar aqui, Sofia. O que aconteceu com você? A voz dele tremia. Uma mistura de alegria e incredulidade. As dúvidas corroíam cada fibra do seu ser. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Papai! Júlia, com os olhos arregalados, olhou para trás, seu pequeno corpo tenso. Carro parou abruptamente na calçada. O som do freio rangendo ecoou como um alerta no ar. De dentro do veículo, uma figura alta e sombria saiu. De forma especial, esperando a mim. Ou tu espais uma olhar feroz! Miguel gritou, avançando na direção deles. A multidão começou a murmurar. Comentários preocupados se espalhavam entre os presentes. Eduardo se sentiu paralisado, como se o chão debaixo dele tivesse se desintegrado. O olhar de Miguel era como uma faca afiada. E ele não sabia como lidar. Por que você está aqui? O que você quer? Perguntou Eduardo, o coração batendo pesado no peito. Mas Miguel não respondeu. Em vez disso, ele olhou diretamente para Júlia, sorrindo de maneira inquietante. Ela é mais do que você imagina, Eduardo. Ela é uma chave. As palavras reverberaram e o céu parecia escurecer. O que ele queria dizer com aquilo? Júlia estava confusa, olhando entre os dois homens. Um músculo,
começou a se contrair na mandíbula de Eduardo. Uma onda de proteção crescendo dentro dele. Saia da frente, Miguel! Você não sabe o que está fazendo! A raiva empurrou as palavras de sua boca. Mas Miguel só riu. Ah, mas eu sei, irmão! Você esqueceu que sempre estivemos conectados, mesmo quando você decidiu se afastar de todos nós. Ele apontou um dedo para Sofia. Ela tentou nos proteger, mas não tem como escapar do passado. A confusão se transformou em terror no rosto de Júlia. Sofia parecia estar prestes a desmoronar, os olhos lacrimejando. Não, não, murmurou. Eduardo sentiu um nó na garganta. Todo o seu mundo estava se desmoronando. Uma avalanche de revelações desmoronando sobre ele. O que Miguel estava insinuando? Fui eu que fiquei com ela, Miguel declarou, e as palavras caíram como uma bomba entre eles. Eu sempre soube a verdade, e você não a deve. Não se esqueça do que você fez. A multidão agora estava completamente em chamas. A veracidade das palavras de Miguel ressoando nas mentes ansiosas dos espectadores. O coração de Eduardo começou a acelerar. O que Miguel estava disposto a revelar? E por que ele tinha essa informação? Ele se virou para Sofia, que parecia atordoada. O que está acontecendo? Essa menina? Júlia, quem é você realmente? Mas antes que alguém pudesse responder, um forte estalo ressoou. Um tiro ecoou pela rua, rompendo a tensão com uma fenda violenta. Todos gritaram. Júlia desabou, caindo ao chão. O tempo parecia congelar. Eduardo foi tomado por um instinto primal. Ele correu até a filha, mas o mundo ao seu redor desapareceu, mergulhando em um caos ensurdecedor. Ele não sabia de onde o tiro tinha vindo, mas uma coisa era clara. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, agora não importava. O que importava era salvar a única coisa que ainda significava algo. A situação estava fora de controle, e a vida de Júlia dependia de sua próxima decisão. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ele olhou para Miguel, depois para Sofia, sentindo que a verdade poderia ser fatídica. O futuro de todos pendia na balança. Quem ele realmente era? A escolha estava sobre ele. E agora era mais urgente do que nunca. O tempo parecia parado enquanto Eduardo se jogava no chão, estendendo as mãos para Júlia. O barulho do tiro ecoava na sua mente e uma névoa de pânico invadia seu peito. Ele se ajoelhou ao lado da filha, seu coração pulsando violentamente. Júlia, não! Por favor, não! A visão dela caída sobre o chão sujo da calçada furou sua alma como uma faca. A multidão ao redor deles estava em alvoroço, gritos misturados com murmúrios de desespero. Sofia estava paralisada, seu rosto pálido como um papel. Miguel se afastou momentaneamente, um olhar confuso passando por seu semblante. "O que você fez, Miguel?" Eduardo gritou, mas a raiva se misturava com a urgência. O desespero consumia. Ele não sabia de onde o tiro viera, mas seu instinto o empurrava a agir. As mãos dele estavam trêmulas enquanto tentava avaliar a situação. Júlia não se movia. Ele pressentiu um nó na garganta, a dor no peito se intensificando. "Júlia, acorde, fale comigo." O desespero tomou conta, e assim que ele assegurou, uma luz brilhante aparou a cena. Ambulâncias começaram a chegar, sirenes cortando a agitação. Então algo chamou sua atenção. Uma mulher na multidão se destacou. Era uma figura familiar, mas tão distante.
quase como uma sombra de seu passado. Ela atravessou a massa apinhada, passando por onde a cena se desdobrava. Eduardo piscou, tentando entender. Era Laura, sua melhor amiga da infância, com quem havia perdido contato. O olhar dela estava fixo em Júlia, e em um instante, Eduardo percebeu que havia algo mais ali. Eduardo! Laura gritou, seus olhos arregalados. Você precisa saber a verdade sobre Júlia. O tom dela era urgente. Algo no jeito que falava o fez sentir um arrepio na espinha. Ele não sabia se deveria ouvir, mas a voz dela parecia dançar na borda de um suspense inegável. O rosto de Sofia ficou sombrio, como se estivesse antecipando algo terrível. Miguel também ficou tenso, a respiração pesada. Agora não, Laura. Eduardo respondeu, sua voz baixa e cheia de frustração. Ela precisa de ajuda. Mas a insistência dela foi mais forte que sua raiva. Não, você não entende. Laura se aproximou mais, seus olhos intensos. Júlia não é apenas sua filha. Ela é nossa filha. As palavras ela ricochetearam nas paredes de sua mente como um eco aterrador. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta, mas a verdade chocante pairava no ar. Eduardo, você precisa saber. Eu não consegui te contar antes, mas... Ela hesitou, o medo transparecendo em seu olhar. Júlia, ela está ligada a algo maior, ao nosso passado. O que Miguel está dizendo é verdade. A conexão é real. Neste momento, a sirene da ambulância soou. Eduardo olhou para Júlia. O medo e a dor acumulados em seu peito. Quem é você, Laura? Questionou, as palavras se transformando em gritos silenciosos nas profundezas de seu ser. O que você está escondendo? Miguel gritou do fundo da multidão. Ela virou a sua vida de cabeça para baixo, Eduardo. Aceite isso! O caos ao redor se intensificou. A súbita dor puxava as fibras da esperança de Eduardo. E enquanto Júlia permanecia imóvel no chão, sua vida pendendo na balança, o peso da revelação se tornava imenso. E ali, entre a expectativa da ambulância e o clamor dos que cercavam a cena, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para entender a realidade que se desmantelava ao seu redor? A única certeza naquele momento era que tudo estava prestes a mudar. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser devastadora. A noite agora parecia mais escura. E o futuro de todos dependia da escolha que ele ainda não sabia que precisava fazer. O tempo parecia parado enquanto Eduardo se jogava no chão, estendendo as mãos para Júlia. O barulho do tiro ecoava em sua mente e uma névoa de pânico invadia seu peito. Ele se ajoelhou ao lado da filha, seu coração pulsando violentamente. Júlia! Não! Por favor, não! A visão dela caída sobre o chão sujo da calçada furou sua alma como uma faca. Gritos e desespero aumentavam ao seu redor. Sofia, paralisada, tinha o rosto pálido como um papel, enquanto Miguel parecia perplexo, balançando a cabeça em descrença. O que você fez, Miguel? Eduardo gritou, a raiva e o desespero se misturando em sua voz. A agitação na multidão crescia, as pessoas murmurando, algumas cobrindo os lábios com as mãos em choque. Chame uma ambulância! Agora! Gritou ele, mas sua voz soava distante, como se ecoasse em um túnel. E então,
Uma figura familiar se destacou na multidão. Era Laura, sua melhor amiga de infância, correndo até eles. Tinha os olhos arregalados, transbordando preocupação. Mas havia algo mais. Algo urgente. Eduardo, ela gritou, sua voz cortando o caos. Você precisa saber a verdade sobre Júlia. Mas antes que ela pudesse continuar, uma sirene estridente se aproximou, cortando a tensão no ar. Pelo amor de Deus, alguém faça algo! Eduardo implorou, seu olhar fixo em Júlia, que permanecia inerte. O desespero consumia, e ele não. Sabia-se o que Laura estava prestes a dizer importava naquele momento. Eduardo, ela não era apenas sua filha. A voz de Laura balançava entre a urgência e a dor. O céu escureceu ainda mais, como se até o universo estivesse atento às palavras dela. Ela é nossa filha! O impacto da revelação avançou como uma onda, golpeando-o em cheio. Eduardo mal podia acreditar. O que você está dizendo? A incredulidade o envolveu e um nó na garganta se formou. Escute, a conexão é real. Eu não pude te contar antes, mas seu irmão Miguel sabe disso. Ele sempre soube. Laura estava quase em lágrimas, suas mãos tremiam. Miguel deu um passo à frente, ardendo em raiva. Você não devia estar aqui, Laura! Isso é uma loucura! Mas suas palavras caíram em um silêncio pesado. Júlia não reagia. O pânico estava estampado cada rosto ao redor deles. Ela é a chave, Eduardo. A chave para tudo o que aconteceu. Laura piscou, como se tentasse clarear a mente dele. Enquanto Eduardo tentava processar a montanha de informações, uma sombra começou a projetar-se sobre eles. Um grupo de homens com trajes escuros surgia na beira da calçada. E um deles estava segurando uma câmera, filmando a cena. Olha, isso vai virar o espetáculo! Um dos homens riu, enquanto os outros se aproximavam. O clima na multidão mudava. A curiosidade misturando-se com a aversão. Eduardo, agora consciente dos olhares de todos, se levantou, o instinto protetor transferindo-se para seu olhar. Saia daqui! Isso não é um show! Gritou, mas o grupo apenas zombou. Laura olhou para Eduardo, seus olhos cheios de medo. Eduardo, nós não podemos deixar isso acontecer. Você não entende. Eles sabem de tudo. Eles sabem quem você realmente é e quem é Júlia. A revelação a deixou visivelmente abalada. O mundo pareceu fazer uma pausa novamente. As palavras de Laura ecoando na mente dele. Como assim? Quem eu realmente sou? Eduardo sentiu que o chão se abriria sob seus pés outra vez. As sombras estavam mais próximas e a pressão se intensificava. Ele olhou para Júlia, seu pequeno corpo ainda imóvel. Mundo deles desmoronando. E então a cena se acelerou. Um dos homens do grupo avançou, estendendo a mão para Eduardo. Você tem que escolher, Eduardo. Escolher quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Mas antes que pudesse responder, um outro grito ecoou. Cuidado! As palavras não tiveram tempo de fazer sentido. A multidão se desfez em um frenesi de pânico, enquanto as sombras atacavam. O caos se instalou, e Eduardo se viu cercado, a verdade prestes a implodir. Ele precisava decidir. A vida de sua filha dependia disso. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo de uma vez. O que mais? Estava em jogo. Ele ainda tinha chance de escapar agora. E tudo virou um caos.
Os gritos da multidão misturavam-se com o som da sirene, e o choque da verdade ecoava na cabeça de Eduardo como um tambor distante. Nossa filha! O que Laura havia dito pairava no ar como um golpe, e ele mal conseguia processar. Enquanto o desespero dominava seu coração, ele viu os olhos de Júlia, ainda fixos no chão, sem resposta. Júlia! Ele gritou novamente, mas nada. A figura de Miguel parecia se transformar em um monstro diante dele. O grupo de homens se aproximava. Sorrisos debochados nos rostos, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Isso é mais interessante do que imaginávamos. Um deles zombou, enquanto outro preparava a câmera. Eduardo sentiu uma raiva ardente crescer dentro dele. Saiam daqui! Isso não é um espetáculo. Ele se virou para Laura, sua mente gritando para entender. Laura, o que você quis dizer com nossa filha? Mas não havia tempo. Miguel já estava perto demais. Você nunca deveria ter se afastado, Eduardo. Júlia é a ligação que você não percebeu até agora. Ele avançou, e o pânico tomou conta de Eduardo. Ele precisava tirar Júlia do chão, mas o peso das palavras de Laura o paralisava. A pressão aumentava como um incêndio iminente. Uma nova sirene se aproximou e mais ambulâncias chegaram. Dentro dele, a urgência se transformou em um turbilhão. Ele se virou novamente para Júlia, os olhos dela ainda sem vida, e a imagem de sua filha a quilômetros de distância. Mas a tensão explodiu quando alguém gritou, "Olha!" e apontou para a figura aterrorizante que surgiu entre a multidão. Era uma mulher, vestida de forma suja e desleixada. Os cabelos desgrenhados cobriam seu rosto. Ao se aproximar, não conseguia acreditar. Era Sofia, sua ex-esposa, mas a mulher diante dele parecia diversas camadas de dor, sofrimento e um olhar vazio de culpa. "O que você está fazendo aqui?" Ele gritou, sua raiva agora atravessando qualquer limite. "Você não é a mãe, não pode ser." Mas Sofia não se abalou. "Eduardo, você tem que entender. Eu sempre soube do que estava acontecendo." A maneira como falava, desesperada e intensa, deixou o ar denso. "Eu sou a chave para a verdade. E a verdade está em Júlia." E então, como se o destino estivesse pronto para brincar com ele, algo surgiu de seus lábios. "Ela não é só filha sua e minha. Ela é a última ligação com a nossa mãe." O mundo pareceu congelar. Todos olharam para eles. Os rostos na multidão refletiam uma mistura de choque e expectativa. Eduardo sentiu sua respiração falhar. "O que você disse? Nossa mãe?" Os murmúrios cresciam. Alguém na multidão exclamou, "Isso não pode ser verdade!" Eduardo ficou paralisado. O peso da revelação parecia pressionar-lhe o peito. O que mais ele não sabia? A raiva estava dando lugar à confusão e fraqueza. "Todo esse tempo, eles não podem saber." Sofia murmurou, sua voz agora quase inaudível. Mas uma sombra se projetava por trás dela, outra figura sombria. Era um homem, imponente e enigmático, que se aproximava da confusão. Vacilante, Eduardo tentou se lembrar. O olhar do homem parecia familiar, um eco do passado que o assombrava. "Você não pode escapar, Eduardo!" O homem gritou, e a multidão recuou em medo. O legado da sua família é mais profundo do que tudo o que você pode entender. Júlia só é a primeira peça do tabuleiro. O clima se tornou opressivo, um turbilhão de emoções. Sombra-se.
entrelaçando com verdades devastadoras. Eduardo, ainda de joelhos, olhou para Júlia e sentiu o chão desabar sob seus pés. Quem é você? O que você sabe sobre mim, sobre nós? O homem sorriu, um sorriso que parecia carregar segredos tortuosos. Você ainda não compreendeu, mas o passado nunca vai te deixar em paz. E agora as consequências de suas escolhas estão prestes a se revelar. E assim, Eduardo se viu em um abismo sem fundo, enquanto a nova realidade se desdobrava diante dele. Ele precisava entender, precisava descobrir a verdade que mudaria tudo. A multidão, os gritos, as sombras, todos seguindo as suas emoções. Aguardavam ansiosos no limiar de algo terrível e revelador. A única certeza que ficou foi que, independentemente da escolha que tomasse, a vida de Júlia e os segredos de sua família estavam entrelaçados em um destino sombrio. E ele estava prestes a descobrir a verdade mais chocante de todas. O tempo parecia parado enquanto Eduardo se jogava no chão, estendendo as mãos para Júlia. O barulho do tiro ecoava em sua mente e uma névoa de pânico invadia seu peito. Ele se ajoelhou ao lado da filha, seu coração pulsando violentamente. Júlia! Não! Por favor, não! A visão dela caída no chão sujo o feriu como uma faca. Gritos e desespero aumentavam ao seu redor. Sofia estava paralisada, o rosto pálido como um papel, enquanto Miguel parecia perplexo. A multidão se aglomerava. A tensão no ar era palpável e Eduardo estava prestes a perder o controle. O mundo ao seu redor se tornava uma mistura de horror e confusão. Ele olhou para Laura, que ainda tentava se aproximar. Eduardo, a verdade! Você precisa saber! Sua voz tremia, mas os olhos dela estavam fixos na criança. Antes que ele pudesse responder, algo aconteceu. Um homem da multidão, um desconhecido até então, correu em direção a eles. Eduardo, o que você fez? A fúria em seu tom fez o coração de Eduardo parar. Era um homem robusto, com um olhar que carregava o peso de muitos segredos. Você não tem ideia do que começou. Eduardo olhou de volta, confuso. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro desesperado, quase inaudível. Então o homem apontou para Júlia. Ela não é quem você pensa que é. Seus pais, eles a esconderam. O silêncio reinou por um segundo, como se todos ao redor tivessem passado de um estado de histeria para um momento de petrificação. Como assim? Esconderam? Eduardo indagou, a frustração se misturando com um pavor crescente. O homem continuou. Júlia não é apenas filha de você e Sofia, ela é parte de algo muito maior. Algo que envolve mais pessoas do que você imagina. Uma comoção na multidão. O que você está dizendo? Essa menina não é só uma criança? Miguel gritou, começando a se mexer. O homem encarou. Eduardo, sua expressão tão intensa que parecia penetrar a alma dele. Você não sabia, mas Júlia está ligada a um legado antigo. Um que muitos estão dispostos a matar para proteger. Você precisa entender, Eduardo. O pânico tomou conta do ambiente. O eco do tiro ainda ressoava. Estava imóvel, e a urgência de agir crescia. Quem é você? O que sabe sobre a minha filha? As palavras de Eduardo foram cortantes, a desesperança se transformando em rixa. A multidão murmurava, confusa. Na verdade, você já a viu.
Há muito tempo. O homem continuou, olhando fundo nos olhos de Eduardo. Sofia e eu éramos amigos na infância, mas há muito tempo descobri algo sobre a família dela. E Júlia, ela é a última portadora de um segredo que poderia arruinar tudo. Isso ecoou na mente de Eduardo. Os olhares ao redor dele se tornaram questionadores, tensos. Segredo? Que segredo? Ele questionou, a adrenalina agora pulsando em suas veias. Foi quando Laura interveio, o medo evidente em seu olhar. Eduardo, isso não é só sobre a história de Júlia. A verdade sobre sua família, sobre você. Tudo está conectado a um misterioso passado. Há razões pelas quais Miguel e eu estávamos tão distantes. O que você precisa entender é que você nunca estava sozinho nesta luta. Miguel gritou algo, mas Eduardo não ouviu. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos. A conexão dele com Júlia agora, muito mais complexa do que poderia ter imaginado. Era uma rede de mistérios e conspirações, e ele é o eixo central sem saber. E em um momento de clareza dilacerante, a verdade caiu como uma pancada no rosto. Você é o motivo pelo qual todos estamos aqui. Você é a chave, Eduardo. Não é só sobre Júlia, é sobre o que sua família escondeu por anos. E o que está prestes a se desdobrar. As palavras do homem o atingiram como um raio. Uma onda de dúvida se formou em seu estômago. Ele olhou para a multidão, que agora sussurrava freneticamente. E então para Júlia, sua garotinha, que estava no centro de tudo isso. A vida dela pendia na balança, e as consciências de todos ao seu redor estavam em seu encalço. Um novo ruído se fez ouvir, alto e ensurdecedor. Fuja! O homem gritou, mas era tarde demais. O chão começou a tremer e a multidão ficou em alvoroço. Algo estava chegando, algo que poderia devastar tudo ao seu redor. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. E agora, com essa camada de segredo se desdobrando, Eduardo precisaria decidir se tinha coragem de enfrentar o que estava por vir. E qual era a sua verdadeira ligação com Júlia? O caos se instalou. A multidão estava em pânico, gritos ecoando por todos os lados. Eduardo olhou para Júlia, imobilizada no chão, a angústia se apoderando dele. Ele se virou novamente para o homem que havia trazido a revelação. Que legado? O que você está dizendo sobre Júlia? Antes que o homem pudesse responder, um tremor percorreu o chão, como se a terra estivesse reagindo à tensão no ar. Eduardo sentiu suas pernas vacilarem. Ele segurou a mão de Júlia com força, como se pudesse transmitir um pouco de vida para ela. O medo apertava seu coração a cada segundo que passava. Eles sabem, eles sempre souberam! O homem exclamou, olhando para a multidão, seu rosto contorcido de pavor. As palavras dele eram como um chamado no meio da confusão. Mas tinha certeza de que havia algo mais. Algo que não estava contando. Uma mulher surgiu da multidão, balançando-se enquanto avançava. Seu olhar era sombrio e as mãos tremiam. Eduardo, ouvi tudo! O passado está aqui agora! Ela arrastou as palavras, como se cada sílaba estivesse carregando o peso de um segredo horrível. Eduardo franziu a testa. Quem era ela? A familiaridade a fez surgir em sua memória. Mas ele não conseguia lembrar. Você precisa escapar, continuou ela. Mas o tumulto crescia.
E tudo parecia mergulhar em um abismo de gritos e confusão. Uma nova sirene se aproximava, aumentando o desespero no ar. A pressão estava insuportável e a realidade começava a desmoronar. Eduardo! Laura gritou novamente, interrompendo seus pensamentos. Ela implorava, sua expressão refletindo um entendimento profundo da situação. Você não pode deixar que eles levem Júlia. O destino dela está nas suas mãos. Ele queria gritar para ela parar, até que tudo ficasse claro, mas a intensidade do momento o atravessou de cheio. Quem é você, mulher? O que sabe sobre ela? Eduardo rogou, sentindo seu corpo tenso como se estivesse prestes a explodir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, mais um tremor passou pelo chão. O pânico se espalhou e um grito cortante cortou o ar. Júlia, em sua imobilidade, começou a se contorcer e o olhar dela começou a brilhar com uma energia que ele nunca havia visto. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios e na mesma fração de segundo, Eduardo viu o olhar de Sofia mudar. Sofia, antes paralisada, agora parecia perturbada. Eduardo, isso não pode acontecer! Precisamos esconder a verdade! A fúria era palpável em sua voz. Ele sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A verdade a que todos se referiam começou a se misturar a uma nova camada de desespero. Está escondido, Sofia? Eduardo exigiu, sua voz elevada, cortando o ruído ao redor. O homem que havia revelado os segredos antes olhou atento. Ela é mais do que você pensa, Eduardo. Ela é a porta para o que perdemos. A mulher se aproximou, um pingo de areia entre os dedos, e sussurrou: se você não agir agora, Eduardo, você perderá tanto tempo que não haverá mais como voltar atrás. Eduardo olhou entre as figuras, capturando a atenção naquelas palavras. O que quer que escondesse a sepultava ainda mais. E então, um som intenso ecoou, seguido por um grito estrondoso. Uma explosão repentina de luz com uma força que fez o chão tremular novamente. A multidão gritou e alguns caíram, tentando escapar do que parecia um ataque. Eduardo virou-se, o choque o atravessou. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Uma figura encapuçada e sombria surgiu no meio da luz, apontando um dedo em direção a Júlia. O legado é nosso e ninguém irá levá-la. A cena ficou ainda mais caótica, com pessoas correndo em direção oposta e outras em desespero. Eduardo sentiu seu coração acelerar, o choque em sua mente. Poderia ser possível? O que ele estava prestes a descobrir? No fundo de sua alma, uma dúvida profunda começava a tomar forma. O que a sua verdade realmente significa, Sofia? O que você e Miguel escondem sobre Júlia? E antes que qualquer resposta pudesse vir à tona, sentiu a mão de Júlia apertar a dele. Pai, me ajude. E nesse instante, enquanto a luz brilhava em seus olhos, a vida de todos eles estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O futuro dependia de uma escolha, e ele estava no centro de uma tempestade de segredos e revelações. Eduardo sentia a mão de Júlia apertar a dele, e a luz ao redor deles parecia dançar, como se o próprio universo estivesse esperando a próxima jogada. Ele olhou nos olhos dela, que brilhavam com uma intensidade inquietante. Pai,
Me ajude! A súplica dela cortou seu coração e uma onda de desesperança o envolveu. Ele precisava agir, mas como? O legado é nosso e ninguém irá levá-la. A figura encapuzada avançou, com um ar ameaçador. E Eduardo teve um frio na espinha. O mundo à sua volta parecia desmoronar, e a multidão estava em frenesi, gritando, correndo em busca de abrigo. Ele sabia que não podia deixar Júlia ali, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Então tudo mudou em um instante. Eduardo, não! Uma voz autoritária se destacou na confusão. Era Sofia, sua ex-esposa, que finalmente parecia ter recuperado a coragem. A verdade não pode ser revelada assim. Ele não deve saber. As palavras dela reverberaram como um eco mortal. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia destruir tudo. A multidão barulhenta se dividiu. Sussurros maldosos atravessando as pessoas, algumas olhando em choque, outras em descrença. Eduardo sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? O que você esconde de mim, Sofia? A tensão na atmosfera se intensificou. O olhar dela estava sério, quase humano, mas ao mesmo tempo carregado de uma culpa que ele não conseguia entender. Era difícil suportar. A ansiedade tomou conta de seu corpo. O homem encapuzado se aproximou ainda mais. Ela é uma peça-chave, Eduardo. Se você a perder, tudo o que sabemos será consumido. As palavras caíam pesadas entre eles, e sua mente girava como uma tempestade. Não, não, não. Sofia balançou a cabeça, a agonia estampada em seu rosto. Eu fiz o que fiz para protegê-los. Você não pode entender. Não agora. Protegê-los de quê? Eduardo gritou, o desespero agora tingindo sua voz de desespero. Ele olhou para a multidão, que observava tudo como se fosse uma peça de teatro qualquer. Júlia é minha filha. O que mais você esconde? As pessoas ao redor começaram a murmurar, o medo coletivo se transformando em um manto denso ao redor deles. Nesse cruzamento de emoções, a figura encapuzada ergueu a mão e um raio de luz iluminou a face dele. Eduardo ficou chocado. O homem não era um estranho. Era Miguel, seu irmão. Miguel, é você! A voz dele estava trêmula. Miguel sorriu de uma forma sombria, uma expressão que Eduardo não conseguia decifrar. Finalmente, a verdade irá à tona. Você não sabia quem era realmente Júlia, não é? Eduardo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Miguel olhou ao redor. A multidão agora estava em choque. E ele continuou. Ele é o resultado da união de forças que você nunca entendeu. E a conexão que temos é mais profunda do que você pode imaginar. Uma vibração aguda percorreu o lugar, cortando qualquer fragilidade no ar. Júlia estava vindo à tona. Mãe, por favor, não me deixe. Ela gritou, e o desespero fez o corpo de Eduardo tremer. Ele não podia deixar que ela sentisse aquele medo. Com a pressão crescente, a figura encapuzada avançou. E então tudo explodiu em um turbilhão de revelações. Júlia não é só sua filha, Eduardo. Miguel gritou, as palavras brincando com a razão. Ela é a única que pode trazer à luz o que está escondido. A única que pode restaurar nosso legado. Sofia, apavorada, olhou nos olhos de Eduardo. Eduardo, você não pode acreditar nele. A verdade é mais terrível do que você imagina. A súplica dela chegou até ele. Uma tentativa desesperada de proteger o que restava. E em um momento de pura revelação, a realidade se rompeu. A verdade que Eduardo nunca desejou saber
disparou como um tiro. Eu não sou seu pai, Eduardo! A voz dele foi como um trovão, e cada palavra cortou o ar como uma lâmina. Júlia é minha filha. Você é apenas um elo fraco na corrente. Eduardo ficou sem fôlego. O chão sob seus pés desabou, e uma onda de confusão e dor o abalou. Ele olhou. Em volta, a multidão agora estava em silêncio, todos aguardando a resposta a uma pergunta que parecia não ter resposta. O que significava tudo isso? Júlia começou a chorar e a dor no peito de Eduardo se intensificou. Todo mundo girava ao seu redor e a única certeza que ele tinha era que um labirinto de mentiras se desenrolava na sua frente. Ele estava prestes a perder tudo. E o que aconteceria em seguida? A pergunta pairava no ar, sua mente girando em busca de algo que pudesse salvar não só a ele, mas também a Júlia, enquanto a verdade se transformava em mistério. Eduardo sentia o desespero tomar conta dele enquanto olhava para Júlia, caída no chão. O mundo parecia um borrão ao seu redor. Júlia, por favor! Sua voz tremia. Mas quando ele olhou para Miguel, os olhos dele eram frios, cheios de certezas que Eduardo não compreendia. Você não dá a mínima para ela. Nunca deu! Gritou Miguel. Esse jogo está mais além do que você imagina. No meio de tudo isso, as palavras de Sofia reverberavam em sua mente. Eduardo, pare. Eles vão destruir tudo. Ele olhou para ela, a frustração estampada no rosto. O choque da verdade o desnudava, mas ele não podia deixar que isso acabasse assim. O barulho da multidão, as sirenes, tudo se transformava em um eco distante. O foco dele era Júlia, e naquela fração de segundo, o amor pelo filho transbordou. Ele não iria permitir que ela saísse sem lutar. Não, Miguel. Se ela é importante, eu lutarei por ela. Não vim aqui para perder. Com seu peito inflamado pela determinação, Eduardo deu um passo à frente, encarando o irmão. Um silêncio pesado se instalou, todos ao redor os observando com expectativa. Se você tem a verdade, então me diga, o que você quer de mim? A figura encapuzada, agora revelada como Miguel, tinha um sorriso sinistro. Você vai nos ajudar a trazer à luz o que sempre esteve escondido, ou perderá tudo de uma vez. O que decidir pode custar a vida dela. Abaixo de seu olhar intenso, Eduardo percebeu que não tinha escolha. Eu não sei o que você quer, mas eu sei o que posso fazer. Não vou deixar que você a toque. Ele estendeu a mão, segurando Júlia com força. E ali, em um momento de pura tensão, a verdade irrompeu como um raio. Uma voz poderosa e serena cortou o ambiente. Chega! Se isso é um legado, então vamos encarar juntos. Se Júlia é a chave, vamos usá-la para abrir as portas do nosso passado. Era Sofia, firme e decidida. A coragem dela ressoou, quebrando a tensão que parecia suster o ar. Eduardo sentiu uma onda de esperança. Apenas um instante, mas ele precisava disso. Isso mesmo, Sofia. Vamos enfrentar o quê? Que é que seja? Miguel hesitou. A incerteza cruzou seu rosto. Você não entende, Eduardo. Se abrir essas portas, não há como voltar atrás. Mas Eduardo sabia que não poderia viver com medo. Acho que estou pronto para descobrir a verdade. Júlia, ouvindo tudo, começou a se recuperar. Pais, por favor, não deixem isso acabar assim, gritava, a determinação dela chamando a atenção de todos. O pânico foi substituído por uma vontade coletiva de lutar.
num momento espontâneo. A multidão se uniu. As pessoas que pareciam meros espectadores agora se tornaram apoiadores, gritando palavras encorajadoras. A atmosfera mudou e a força daquela união parecia proteger Júlia. Eduardo olhou para Miguel, seu irmão, e viu um reflexo de sua própria dor. Nós não precisamos ser inimigos. Vamos trabalhar juntos. E por um breve segundo, Miguel consenti. Você pode estar certo, mas você precisa se lembrar de que a verdade pode ser feroz. No instante, as luzes piscantes das ambulâncias cortaram a escuridão, trazendo com elas um novo começo. O medo se transformava na vontade de fazer o certo. O compromisso de proteger Júlia uniu todos eles. A vida dela dependia da força deles. E Eduardo estava determinado a garantir que a história deles não terminasse naquele momento sombrio. Enquanto se preparavam para enfrentar o que estava por vir, Eduardo teve certeza de que juntos poderiam reconstruir e descobrir a verdade. Mas uma última pergunta pairava no... será que estavam prontos para o que encontrariam? A história deles havia chegado a um ponto crucial, mas a jornada estava longe de acabar. As sombras que perseguiam suas vidas poderiam estar apenas começando. E o legado, o que quer que fosse, estava prestes a ser revelado. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.